A região autónoma da Madeira teve eleições há cerca de 6 meses. Os madeirenses foram a votar com uma expectativa dos discursos e dos programas políticos apresentados há 6 meses aos madeirenses. O partido vencedor das últimas eleições afirmou antes das eleições que não haveria um aumento de impostos, que não haveria corte de subsídios, que não existiriam dupla nem tripla austeridade para a região autónoma da Madeira. Entretanto, tivemos um caminho, depois desse ato eleitoral, contrário a tudo o que foi prometido antes das eleições. Tivemos um plano de governo aprovado na Assembleia que ia na linha daquilo que foi o discurso político na campanha eleitoral, só que depois tivemos uma carta de intenções de Jardim, um programa de ajustamento económico e financeiro de Alberto João Jardim e do PSD, e mais tarde tivemos um orçamento e todas estas medidas apresentadas eram contrárias àquilo que foi o discurso político antes das eleições. E por isso o Partido Socialista, com base naquilo que foram as promessas eleitorais, com base nesta traição que existiu da parte do PSD à autonomia e à sua palavra dada aos madeirenses, com base naquilo que é hoje um conhecimento real da situação da região autónoma da Madeira, com base naquilo que é a execução orçamental da região, em que, a nível de receitas, teve uma queda de 19,4%. Com base nestes 6 meses de governação do PSD, que todos os madeirenses já perceberam que não têm uma medida para a economia ou uma medida de apoio social. Com base no facto de todos os madeirenses hoje sentirem que é necessário censurar os caminhos em que o PSD trouxe a região e, em especial, a forma como enganou os madeirenses no último ato eleitoral e, depois disso, traiu a palavra dada. O Partido Socialista está a discutir neste momento uma moção de censura que irá apresentar na Assembleia Regional. Nós sentimos hoje que esta moção de censura não é uma moção de censura só do Partido Socialista, mas é uma moção de censura de todos os madeirenses, porque não tenho dúvidas que os madeirenses subscrevem a censura que se faz hoje ao governo do PSD. Os madeirenses já viram que neste governo, ou melhor, os madeirenses viram que este governo apagou a luz da esperança e a luz do futuro. Estes 6 meses de governação dão uma clara ideia do que será os próximos 4 anos. Passou um mês desde o início das medidas da austeridade. A desgraça na Madeira já é mais que monte. Nas empresas, no dia-a-dia das famílias, no desemprego, na pobreza, na imigração. Passou unicamente um mês do plano de austeridade, que começou no dia 1 de abril. Faltam 42 meses para terminar este mandato. Mas julgo que é claro hoje para todos que este governo não tem condições de levar o seu mandato até o fim e não tem condições de cumprir a palavra dada aos madeirenses. Os últimos 6 meses têm sido 6 meses da verdade que contrariaram a mentira dos meses que antecederam o ato eleitoral. Temos um governo regional do PSD que não tem força negocial com Lisboa. Ninguém os leva a sério. E assistimos nestes dias, perante a aflição, não conseguirem resolver um único problema dos madeirenses, a atuardas em relação a questões de independência e as chantagens que parece de criança ou de pessoas que não têm a noção hoje da realidade e dos problemas que os madeirenses vivem. É necessário que os madeirenses tenham a consciência que os próximos dias e os próximos meses são de grandes dificuldades e que há um responsável de facto por essas dificuldades. Esse responsável não mora em Lisboa nem em Bruxelas. Esse responsável é o Dr. Alberto João Jardim e o PSD colocou a Madeira nesta situação. E, portanto, o Partido Socialista, hoje, na Comissão Política, aprovará uma moção de censura ao governo do PSD, porque entendemos que estamos a fazer da palavra dada pelos madeirenses e da sua vontade aquilo que é o desejo, traduzindo na Assembleia Regional com uma moção de censura para censurar um governo que nos trouxe a esta situação e que não tem uma única solução para tirar a Madeira da crise. Não sei se têm questões que gostariam de colocar. Isto depois em termos de timing, como é que se processa? Portanto, é apresentado quando é que acha que poderá... Esta semana será apresentado, cabe à Conferência de Líderes
agendar, normalmente consultam o Governo para o efeito, para ver a disponibilidade do Governo estar presente. Quando diz que o Governo Geral não tem condições de continuar, havendo novas eleições, hipoteticamente, chegando o PS sendo Governo, iria renegociar este plano? O Partido Socialista disse logo no dia 27 de janeiro, quando foi assinado a Carta de Intenções, ou melhor, o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, afirmamos que este plano não era execuível. E na altura dissemos que era necessário renegociar este plano. Toda a gente já percebeu que o governo do PSD não tem credibilidade nenhuma junto do governo do país e junto de qualquer instituições para renegociar este plano de ajustamento económico e financeiro. E só com uma mudança de governo é que o país compreenderá a necessidade de a Madeira ter outra política, porque os indicadores que temos a nível de desemprego, de falências de empresa, de empresas, de saída de madeirenses para as terras de imigração, das dificuldades hoje das famílias e dos jovens, nós percebemos claramente que cada mês que passar a Madeira irá se afundar numa crise sem precedentes. Nós e as pessoas da minha geração não têm memória de uma crise tão forte. Mas nós temos consciência de uma coisa, é que com este PSD a crise só vai aumentar. E enquanto o PSD for governo na região autónoma da Madeira, não há outro plano para a região autónoma da Madeira, é este plano que vai estar em execução. E, portanto, apresentamos esta moção de censura, tendo por base a necessidade de existir alterações políticas na Madeira e também como aviso ao Governo da República que discordamos da política que está a ser seguida a nível regional e da qual eles também assinaram, porque quando há um plano e há um acordo, há duas mãos que o assinam, mesmo que a assinatura não seja física, há uma assinatura moral neste plano por parte também do Governo PSD e CDS-PP. Espera receber o apoio dos outros partidos da oposição? Eu julgo que esta moção de censura tem, em primeiro lugar, o apoio dos madeirenses, da maioria dos madeirenses e, em especial, daqueles que no dia 9 de outubro foram votar e que viram que o partido em quem eles votaram rasgou a palavra dada. Mas julgo que há hoje condições para que todos os partidos da oposição, e tem sido voz corrente também da parte dos outros partidos, da necessidade de censurar este governo. E estou em crer que, quando for discutido na Assembleia, este governo vai merecer a censura não só dos madeirenses, mas de todos os partidos da oposição na região.